O plenarinho da Casa de José Mariano ficou lotado para a realização da audiência pública que discutiu os direitos da população LGBT. O encontro foi uma iniciativa do vereador Ivan Moraes. Com a presença de muitos jovens, estudantes do Liceu de Artes e Ofício, o plenarinho da Câmara ficou lotado na audiência pública que discutiu os rumos das políticas públicas em defesa da população LGBT. O debate foi presidido pelo vereador Ivan Moraes, que começou apresentando números da violência contra lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. No ano passado, 343 pessoas foram assassinadas no Brasil devido à orientação sexual. Esse debate é fundamental. Até curiosamente, essa audiência pública já tinha sido marcada desde o final do mês de abril. Não é uma novidade, mas é muito importante que ela tenha acontecido hoje, 2 dias depois daquela votação que a gente teve no plenário sobre a implementação do Conselho Municipal LGBT. É um segmento que carece de políticas públicas, é um segmento historicamente discriminado, é um segmento que sofre muita violência simbólica, muita violência física, muita violência contra a vida. É um segmento que está organizado, né? A Frente pela Diversidade está aí, o Mães pela Diversidade está aí. Ambas as organizações procuraram o nosso mandato para debater sobre seus direitos. A gente tem feito muita pesquisa, tem feito muita ação de fiscalização e a gente nota que, de fato, existe uma lacuna muito grande. O próprio Conselho de Políticas Públicas para a população LGBT ainda precisa ser implementado para a cidade. E tem outra coisa. Na pesquisa que a gente fez sobre as ações dos últimos anos, em tese, foram executados R$66 mil para a implementação do Conselho LGBT. Então essa é uma pergunta que fica para a Prefeitura. Como é que foram gastos R$16 mil em 2015, R$16 mil em 2016, na subárea, implementação do Conselho Municipal de Políticas para a População LGBT, e o Conselho, na verdade, não foi nem aprovado pela Câmara Municipal. Então existe, de fato, um desinteresse da Prefeitura por tratar por esse tema, e essa audiência traz a responsabilidade de volta para o poder público, de prestar um serviço que está faltando. Na audiência pública foi repercutida a rejeição do projeto que criava o Conselho LGBT. Para Antônia Elizabeth, do CONLES, Coletivo de Mulheres Lésbicas e Bissexuais, a derrota na Câmara representa um prejuízo histórico. O Conselho seria um dos instrumentos fundamentais. Ele é uma lei de 2013 que foi derrubada há 2 dias e que para nós foi um prejuízo. E eu ouso dizer, como mulher militante de periferia, zona norte do Recife, da área de Morro, ele foi um prejuízo histórico. Porque de todas as pautas, a pauta LGBT é a única que é dita por sigla. E para nós mulheres isso é muito doloroso. Por quê? Porque o nome lésbica, bissexual, transexual, travesti, gay, transgênero, ele tem uma dificuldade de ser falado. Ele não é à toa. Os preconceitos, eles são diferenciados. E por isso que a visibilidade, através, por exemplo, da aprovação deste conselho, que infelizmente não houve, ela seria um ganho para toda a sociedade. Para começarem a perceber que nós não disputamos o conselho para disputar com a cidade a orientação sexual ou identidade de gênero de ninguém, porque você não escolhe ser. Isso é de dentro e vem. Você quer que a cidade compreenda que nós existimos e que a política pública de segurança, de saúde e de educação não invisibilize a nossa existência. E é por isso que esse prejuízo, eu pessoalmente considero que ele foi histórico, porque tem que ser todo um processo que começa do zero. Toda uma lei que seja novamente feita, ela vai ter todo um rito na casa, ela tem que passar por todas as etapas novamente. E digo novamente, eu espero muito que essa casa, a partir dessa derrota, ela comece a aprender a nos ouvir de iguais para iguais. Não como imposição, mas como mais um segmento da sociedade que tem vez, voz e que também produz para a cidade e, portanto, também sabe formular políticas. O advogado Alexandre Nápoles participou da audiência pública como representante da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB. Há uma confusão muito grande, Marcos, entre a religião e pauta de cidadania. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que a população LGBT
pauta busca é exatamente o respeito, a igualdade, como está previsto na nossa Constituição Federal, como está previsto em todo o nosso ordenamento jurídico. Então, a luta é para ser considerada a população LGBT ser humano, assim como qualquer outro ser humano, nada mais, nada menos do que isso. Isso não tem nada a ver com a questão religiosa. A gente entende que há uma confusão entre esses elementos. A gente tem um plano de ação que é de, primeiro, estar incidindo nesses espaços públicos. Segundo, a gente faz oficinas e palestras nas universidades para debater sobre o direito da população LGBT, principalmente esses direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Ou seja, a população LGBT ela deve ser considerada igual a qualquer outro segmento da nossa sociedade. E a gente discute isso com a sociedade. O gerente de livre orientação sexual, Wellington Pastor, afirmou que a prefeitura está buscando outros caminhos para criar políticas públicas na falta de um conselho municipal. Ele também falou dos avanços nos serviços públicos oferecidos à população LGBT pelo poder público. Que a política LGBT do Recife já não é como era antes. A gente conseguiu avançar muito em termos de construir políticas que possam realmente garantir que a população LGBT tenha cidadania, como o Centro de Referência Cidadania LGBT, o ambulatório LGBT que funciona dentro do hospital das mulheres para atender mulheres lésbicas, bissexuais e mulheres transexuais, um ambulatório LGBT que vai ser inaugurado agora nesse mês de junho dentro do Hospital Lessa de Andrade e entre outras ações que a gente vem desenvolvendo ao longo desses últimos 5 anos na gestão do prefeito Geraldo Júlio. A gente vai iniciar agora um novo ciclo de gestão com novas ações. A gente tem um projeto de garantir a participação da população LGBT de uma forma que não seja só pelo Conselho e criar um projeto que possa garantir subsídio para a população LGBT através da Secretaria de Educação. Girlaine Carvalho, coordenadora da ONG Mães pela Diversidade, afirmou que é preciso reforçar na população o respeito à mulher, ao negro, ao deficiente e aos que têm outras opções sexuais. Ela classifica a homofobia como uma questão social e de educação. Para o vereador Ivan Moraes, o movimento LGBT deve continuar lutando pela criação de um conselho, mas as possibilidades vão além. Conselho, é preciso que a gente esclareça algumas coisas que a população mesmo ainda não conhece. Um conselho é um órgão de controle social paritário entre sociedade civil e prefeitura. Todos os segmentos da população historicamente excluídos e todos os direitos humanos, educação, saúde, moradia, precisam desses instrumentos para facilitar o diálogo. Agora, não são políticas de garantias de direitos no campo. Que políticas serão essas? São políticas de combate à violência, são políticas de educação sobre gênero nas escolas, para que as crianças desde cedo conheçam as diferenças entre gênero e sexualidade, sabendo, reconhecendo nas outras as suas similaridades e as suas diferenças. É preciso mais ações de comunicação no sentido de a gente coibir o preconceito, que é muito grande. Muitas pessoas não conseguem conviver no espaço de trabalho, no ambiente escolar, muitas pessoas têm dificuldade de se relacionar, de ganhar sua própria vida pela questão do preconceito. Então, na verdade, quando a gente fala das prioridades é até difícil, porque como é um segmento que por muito tempo não teve políticas nenhuma para garantir seus direitos, existe aí tudo o que precisa ainda ser feito. Tanto no campo do reconhecimento deles e delas enquanto sujeitos de direitos, o direito a ter direitos, até a implementação de fato, na ponta, lá no campo, de todas aquelas garantias que todos os seres humanos devem ter.